Então, boa noite a todos, bem-vindos de volta ao Parabellum. Como vocês podem ver, estou aqui com o Coronel Stirpe. Moro está com alguns problemas no celular, mas já já ele volta. E Capitini, por outro lado, está com dor nas costas e por isso não pôde vir. Mas talvez Marco Bossi também venha, ele vai entrar quando conseguir, porque de qualquer forma ele cuida principalmente das questões sobre chips semicondutores e também de materiais para semicondutores. Que com certeza nesse caos algo está acontecendo. Daniele voltou, tomara, aí está o Daniele. Oi, Daniele. Você está aí, Daniele? Você está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo perfeitamente. Daniele, estou ouvindo ele. A gente está te vendo um pouco travado, mas tudo bem, a gente lida com lag, tranquilo. Vamos começar com a questão que o coronel levantou logo de início, ou seja, neste momento Trump tem até o dia 1º de maio para basicamente encerrar isso ou pedir uma prorrogação, porque os presidentes americanos têm 60 dias para lidar com uma guerra que não teve autorização para isso. A pergunta que se fazia era justamente se Trump ia recomeçar a pedir a prorrogação ou simplesmente ignorar tudo completamente. E a agência Reuters diz justamente que alguns analistas, não do lado do Trump, mas do Congresso, acham que muito provavelmente ele vai acabar ignorando, em vez de buscar uma aprovação do Congresso. Eu me pergunto se ele, já que está tudo meio em posição, digamos que o CENTCOM também envia alguns trailers que lembram um pouco aqueles da ofensiva da Ucrânia em 2023 sobre suas ações no bloqueio de Hormuz. Se isso é um problema para Trump, na sua opinião, Jorge, ele vai simplesmente ignorar isso? Ou ele vai usar esse prazo para retomar a guerra, em vez de ir pedir uma prorrogação? Essa é uma boa pergunta, porque o problema é que existe uma resposta militar, que em teoria deveria ser a minha área, mas também existe uma resposta puramente de inteligência, da análise do personagem e do seu perfil político. Do ponto de vista estritamente militar, eu não veria o problema. Solicita-se ao Congresso a extensão, um mês a mais, justificando justamente pelo fato de que há negociações em andamento, poderia-se chegar a uma solução diplomática para o conflito, mantendo a pressão militar. Do ponto de vista militar, isso seria de longe a coisa mais óbvia a se fazer. Mas depois temos que lidar com o perfil psicológico do personagem de quem estamos falando. Eu sei que não se deve fazer inteligência sobre forças amigas e que, oficialmente, os Estados Unidos ainda são um país amigo e aliado. Mas foi o próprio presidente Trump que nos colocou na situação de termos que fazer nossas próprias considerações. Como se ele fosse, no mínimo, um ator, no mínimo, neutro, se não até hostil, então podemos nos permitir fazer ao menos uma análise mínima da figura dele? Pelo jeito que Trump é, minha sensação pessoal é que ele, em vez de se curvar a uma autoridade que ele considera inferior a ele, porque ele diz que o presidente dos Estados Unidos faz o que quer. Eu acredito sinceramente que é mais provável que ele simplesmente ignore completamente o prazo, dando eventualmente mandato aos seus numerosos colaboradores para eventualmente justificar a coisa depois, dizendo que o conflito neste momento está sob um cessar-fogo e que, portanto, o prazo limite de 2 meses está suspenso até um eventual reinício das atividades bélicas. Então ele simplesmente ignora completamente tudo isso porque se considera superior a essas coisas. E vai obrigar Exete e eventualmente Rubio a se apresentarem ao Senado com essa folha de parreira
porque é disso que se trata. E nesse ponto, ele entra em confronto com o Congresso e obriga mais uma vez a maioria republicana a se posicionar, ou com ele ou contra ele, algo que para ele é normal, uma prova de lealdade dos membros do próprio partido. Ele vai perder alguns aliados mais uma vez, mas provavelmente conseguirá sobreviver politicamente de novo e chegar mancando as eleições de meio de mandato. Sim, até porque existe uma lei, a Resolução dos Poderes de Guerra de 73, estabelece que o presidente dos Estados Unidos pode iniciar ação militar por até 60 dias e depois precisa de autorização do Congresso para continuar. ou buscando uma prorrogação de 30 dias devido a necessidades militares inevitáveis relacionadas à segurança das Forças Armadas dos Estados Unidos. Essa segunda frase é muito interessante, porque se alguém for ver exatamente sobre o que tratava o debate no Senado, veja só, trata exatamente da segurança dos homens envolvidos. Vou te interromper aqui, vou te dar uma chance. Você está me menosprezando dizendo que eu não me importo. Estou te perguntando se você acha que eles são mentirosos ou não. Foi isso que eu perguntei. Você está me menosprezando dizendo que eu não me importo com a morte dos nossos soldados. Não, eu te perguntei se você acha que eles são mentirosos. Isso é menosprezar e difamar de todas as formas. Ninguém se importa mais com o destino dos nossos soldados. Ninguém se importa mais com a saúde dos nossos soldados. Ninguém quer trazer esperança para todos eles. I understand, but he controls o tempo. Ele controla o tempo. Observe que o presidente do Senado é um republicano e mesmo assim tentou, digamos, contê-lo, vamos dizer que ele estava um pouco descontrolado, fim. É interessante justamente porque até mesmo para perguntas do tipo, mas quando vocês fizeram a avaliação estratégica sobre Zelensky, que não tinha as cartas na mão, em que vocês basearam isso? Já que se passou mais de um ano e eles ainda estão lá lutando. E ele desviou completamente daquela pergunta e soltou um sim, tudo bem, mas agora quem paga as armas são os europeus. Quer dizer, não é uma resposta direta ao que foi perguntado, mas é interessante justamente porque ele dizia que se importa muito com a vida dos homens que estão servindo. Porque, veja só, a cláusula que permite a prorrogação está relacionada à segurança das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, na minha opinião, considerando que ele não é exatamente um cara esperto, ele já tinha mais ou menos em mente qual direção deveria tomar na discussão. Porque ele traz o assunto à tona e depois provavelmente esse assunto será utilizado. Daniele, você consegue? Está estável? Daniele, você está ouvindo a gente? Está ouvindo? Então, eu estou ouvindo vocês. Você me ouve? Sim, sim, vai. Ok. Então, estou de acordo, sim, de acordo. Na linhagem que não se... Vou te interromper. Na Maí, eu óbvio que não para. Acrescento um detalhe. Seu áudio está ruim. Desliga o vídeo. Nunca foi chamado para a guerra. Obrigado. Na minha opinião, vistos... Na minha opinião, ele não consegue. Basta tirar o vídeo, na minha opinião, só o áudio já está ótimo. Eu escrevo, talvez. Aproveito enquanto ele se recupera e digo para não usar o vídeo se a conexão não aguentar. Para ver também a mudança, né, de postura por parte do Trump, agora que a pausa está quase terminando. Vale notar que o CENTCOM começa a enviar trailers, coisas que dão a entender. Enfim, prontos. Existem algumas fontes jornalísticas, tipo a Axios, que dizem que conversaram com algumas pessoas, como sempre, né, pessoas informadas sobre os fatos, que praticamente, se as negociações não derem certo, eles pretendem fazer uma segunda rodada de ataques para ver se talvez assim eles fiquem mais inclinados. Acho que há uma estratégia dupla também, né, Giorgio? Os estoques iranianos do que eles estão produzindo não podem ir muito além, ou eles param tudo, ou praticamente excedem os próprios estoques deles. E isso pode ser um grande problema, acredito que faz parte também da estratégia americana, esse bloqueio ao bloqueio, digamos assim.
Mas os iranianos, na verdade, de um ponto de vista estritamente militar, estão numa posição relativamente favorável. Porque eles se encontram em uma situação em que não existe conflito terrestre, então não há o risco de perder território. O conflito é exclusivamente em termos de poder de fogo e eles são uma ditadura. Eles não precisam de apoio popular. Então, em teoria, eles podem até se dar ao luxo de enfiar a cabeça na areia, tapar os olhos com o capacete e aguentar todos os golpes que os americanos puderem dar. Eles também podem se dar ao luxo de não responder ou de responder de forma puramente simbólica, mantendo nos túneis o que lhes restou, que ainda assim é significativo, mesmo que seja menos da metade do que tinham antes, desde o início do conflito, e esperar que os americanos terminem, que se desabafem. O risco é que os americanos consumam mais do que o limite que podem se permitir em termos de munição, sem obter absolutamente nenhum resultado político. Lembremos que a guerra não visa só objetivos militares, mas sim políticos. Agora, eles podem vencer militarmente o quanto quiserem, mas, se não alcançarem um objetivo político que estabeleceram e até propagandearam, não é uma vitória. Sobretudo se isso lhes custa o esgotamento dos estoques de munição que eles precisam para enfrentar desafios muito mais importantes do que os do Irã. Então eu, francamente, agora espero que, se as operações militares recomeçarem, e a última proposta que parece ter sido enviada pelos iranianos ao Paquistão não conta com a aprovação de Trump. Eu espero outra série de bombardeios americanos e israelenses sobre o Irã. Eles vão destruir muitas coisas, não sofrerão perdas ao realizar esses bombardeios, mas, na verdade, não conseguirão nenhum resultado de valor político. No máximo, eles poderão eventualmente dizer: sim, conseguimos o resultado. Destruímos completamente as reservas de urânio deles. Eles já disseram isso uma vez, podem dizer de novo. Isso pode ser uma saída política para Trump sair do atoleiro. Mas é improvável que eles realmente consigam alcançar esse resultado. Agora, aqui seria necessário fazer mais uma análise econômica do que militar e ver por quanto tempo os Estados Unidos podem se permitir manter esse tipo de pressão. Porque aqui eu não sou um analista econômico, mas dizer que os Estados Unidos produzem petróleo e, portanto, não se importam se o tráfego do Estreito de Hormuz for fechado. Seja interrompido, não me parece correto. Pode não ser verdade, porque de qualquer forma, o preço geral da energia sobe com os mercados mundiais conectados e, portanto, no final os preços também sobem na América. E sabemos muito bem que se tem uma coisa que um presidente americano não pode permitir, é que o custo da gasolina dentro dos Estados Unidos suba acima de um certo limite. Que eu não me lembro, acho que são $100 por barril. Já estamos em último. Sim, não, na bomba nos Estados Unidos... Não, na bomba. Se você passar daquela 4... galões, é $4 por galão, algo assim. Se ultrapassar esse limite, o presidente perde as eleições. Isso é meio que uma referência para eles, pelo que eu sei. Mas não me lembro qual é o limite. Precisaríamos de um analista econômico que nos dissesse qual é realmente a situação e até que ponto os Estados Unidos podem se permitir continuar com essa crise. Também é verdade que nem o Irã pode se dar a esse luxo, mas voltamos à questão de que o Irã é uma ditadura e, em teoria, mesmo que metade da sua população morra de fome, obrigado. Para a camarilha no poder, isso não importa muito. Digamos, se tem Daniele, você consegue? Eu estou ouvindo vocês. Sim, vai. Vocês conseguem me ouvir? Então, eu estava dizendo, ele nunca aceitou a ideia de que está travando uma guerra. Então, provavelmente, o que o coronel Stirpe está dizendo é o jogo que ele tem em mente. Ou seja, eu peço os 30 dias a mais
Sabendo que os deputados republicanos vão me dizer sim para qualquer coisa que eu pedir, aliás, quero ressaltar. Acho que está com interferência. Tem alguns problemas até sérios na conexão. E ele está em Washington. Não é? Não, não acho. Não sei onde ele está. Acho que é uma casa porque vejo um ambiente doméstico, não um hotel ou algo assim. Um ponto interessante são as reservas, porque até quando esse joguinho pode continuar? Eu fui dar uma olhada nas reservas dos vários países, pelo menos na última estimativa, que era de 2025, 25, e a China tinha 400 milhões de barris estatais e o restante, digamos, disponível para empresas privadas. Mas para a China, mais ou menos, é a mesma coisa. Os americanos são os segundos em melhor situação. Se olharmos para todos os outros, especialmente os europeus, nós estamos totalmente fora. Considere que, mesmo com o consumo atual, até os chineses tinham no máximo 80 dias, ou seja, não estamos falando de anos ou algo assim. A Europa tinha para uns 27 dias e essa guerra nos custa tipo 500 milhões por mês, algo assim, em termos de aumentos. Não do custo da gasolina. Por isso, ou os chineses sabiam e previam alguma coisa, porque eles acumularam um monte de reservas quando o petróleo estava baixo nos meses anteriores, outubro, novembro, etc. Outra coisa, talvez você se lembre, um antigo documento americano, onde depois que o bloco soviético caiu, os americanos achavam que não havia necessidade de manter toda aquela reserva, que antes era muito maior. Porque no futuro, de qualquer forma, se houvesse uma guerra, mais ou menos, o período de antecedência era de 57 anos. Para mim, parece que aqui são 57 semanas. E então, de repente, aquela escolha insensata de reduzir as reservas e talvez sabe-se lá quantas outras coisas, provavelmente também a munição, coisas desse tipo, agora começam a pisar. Bem, aqui realmente tenho duas observações a fazer. Uma, além de todas as considerações políticas e éticas que se possam fazer, e com toda a minha aversão pessoal em relação ao regime iraniano, do ponto de vista militar, nesta guerra os Estados Unidos são o agressor. Do ponto de vista estritamente militar, repito, não me ataquem todos vocês, porque eu sei muito bem que os ayatolás são um regime criminoso. No momento em que eu decido iniciar uma operação militar sobre a qual eu tenho superioridade absoluta, eu decido fazer a guerra, eu decido quando começar, eu decido como fazê-la. Alguém pode não se preparar para essa guerra? Mas é possível que eles não aumentem antes as reservas para se prepararem para um conflito prolongado que nunca se sabe, pode ser mais longo do que o previsto? Aqui está mais uma demonstração de que a administração Trump é realmente um bando de aprendizes de feiticeiro e de amadores despreparados. Segunda observação, e aqui novamente eu saio um pouco do meu campo, eu precisaria de um colega analista econômico. Mas ao olhar essa tabela, porém, me surge uma dúvida. Os vários atores listados, China, Estados Unidos, Japão, Europa, Arábia Saudita e por aí vai, são atores diferentes entre si e têm um sistema econômico e produtivo diferente uns dos outros. Por isso, o uso do petróleo em si é diferente e tem um peso diferente. Por exemplo, aqui na Europa, o petróleo serve basicamente, repito, estou aberto a críticas e correções, mas em geral eu diria que é para o transporte rodoviário. Então não é que tudo para se os estoques diminuírem muito. Em outros países, o petróleo lá também serve para fornecer energia às fábricas, enquanto aqui para nós é o gás. Então, também é possível que a China tenha esses estoques muito maiores,
do que os outros, porque sua indústria depende mais dos hidrocarbonetos para fornecer energia às fábricas. Pode ser assim também. Não tenho certeza disso. Estou dizendo isso apenas como um argumento para a discussão. Acredito que em parte seja porque eles produzem menos petróleo do que os outros e porque de qualquer forma têm reservas enormes, já que são um país enorme e portanto têm um consumo gigantesco. Por exemplo, sei que eles têm o maior consumo de carvão do mundo. Sim. Coisa que aqui quase não existe mais. E também a Índia, mesma coisa. Então, não sei o quanto o nível total dos estoques disponíveis é realmente indicativo em relação ao consumo e à necessidade primária. Onde foi Daniele no bar? Como é? Não? Eu estava olhando para onde Daniele foi, na praça, no bar, roubando o Wi-Fi de algum bar. Provável. Por favor, Daniele, agora acho que se você está no bar, a gente te ouve. Vamos ver se ele nos ouve. Obrigado. Daniele. Não, enquanto ele se recupera. Vou aproveitar para trazer outro tema para você. Ultimamente temos Israel e também algumas notícias paralelas que, na minha opinião, são bastante interessantes. Uma, a Arábia Saudita, desculpe, os Emirados Árabes Unidos saíram da OPEP Plus. E principalmente começaram a receber sistemas de defesa aérea. Os israelenses, ao que parece, também enviaram tropas para a defesa deles. É uma troca de chefe, de patrão, uma troca de dependência. Ou aqui está, como diria Aldo Giovanni e Giacomo, aqui estão virando a mesa. Mas eu diria que os Emirados Árabes Unidos estão seguindo uma política muito parecida com a dos países europeus. Eles estão diversificando a sua la loro dipendenza. de forma a não depender mais de um único jogador. Os Emirados foram, digamos, bastante prejudicados pela forma como os americanos geriram o conflito. Eles concordam quase totalmente sobre o conflito, não sobre a iniciativa política de bater forte no Irã, mas eles também estão profundamente insatisfeitos com a forma como os americanos geriram o conflito, o que os deixou muito mais expostos do que esperavam. E por isso eles estão diversificando. E quando você quer diversificar suas alianças e não quer depender de uma autocracia como a Rússia ou a China, não é como se você tivesse muitas cartas para jogar. Tem os Estados Unidos, na região tem Israel, que é uma certeza do ponto de vista militar, e depois tem a Europa. Agora, os países do Golfo começaram a diversificar justamente a partir da Europa. Eles começaram a firmar, a fechar contratos com várias nações europeias, principalmente com a Itália, a França, e agora também fazem isso com Israel. Eu diria que é uma visão absolutamente pragmática sobre como enfrentar um mundo onde os Estados Unidos já não são mais uma certeza. É mais um sinal de que Trump está destruindo a posição hegemônica dos Estados Unidos no mundo, transformando a posição americana na de uma potência continental, com sua área de influência que não se estende mais por todo o planeta, mas está em competição com outras. Isso porque ele destruiu o soft power, destruiu a confiança incondicional de que os Estados Unidos desfrutavam por parte da maioria das nações. É discutível se essa confiança era bem colocada. E por isso, os Emirados Árabes Unidos decidiram que agora há algumas coisas que os Estados Unidos não garantem, não fazem mais da melhor maneira. Quem é que neste momento dá a sensação de ter a melhor defesa aérea do mundo? Israel. Depois de Israel, quem vem? A Ucrânia. Os países do Golfo estão fechando contratos com Israel
com a Ucrânia e com a Itália. E com os outros países europeus, para que a dependência não seja mais absoluta dos Estados Unidos. No momento em que eles veem que, por causa do conflito contra o Irã, os mísseis Patriot são desviados de um dia para o outro, de um aliado para o outro, eles com razão se perguntam: mas se amanhã os Estados Unidos estiverem envolvidos em um conflito no Pacífico e nós tivermos novamente um problema com o Irã, quem vai nos fornecer os Patriot? Mesmo a pergunta que foi feita à Ucrânia, uma das primeiras coisas que eu levantei quando começou essa confusão foi: perfeito, agora há outros concorrentes pelos Patriot, pelos sistemas de defesa aérea. De fato, a Ucrânia não gostou nem um pouco dessa história com o Irã, porque percebeu imediatamente qual seria a situação e tentou entrar com a proposta dos operadores, etc., para continuar, digamos, envolvida nesse sentido. Mas não há Patriot para todo mundo, pelo que parece. Taiwan também gostaria de tê-los, outros querem também, então um vai... Isso significa que os Patriot não podem mais ser a única resposta. Aliás, você acompanhou as últimas notícias, os últimos despachos das agências sobre a derrubada dos Kinzhal? Por parte dos ucranianos... Não sobre os Patriot, mas sobre os sistemas... finalmente eletrônicos. As pessoas se organizam, é preciso ver se é verdade. É preciso fazer testes. Por exemplo, isso aconteceu com os HIMARS. Os russos interferiam até nos projéteis Excalibur, se não me engano, usados pelos M777 e depois, com calma, a notícia também foi confirmada, digamos, pelo lado ocidental, que, enfim, os níveis de precisão tinham caído, tanto que, em certo momento, os ucranianos nem queriam mais os Excalibur, até porque custam uma fortuna. Prefiro os projéteis normais. Se a notícia for verdadeira, é preciso analisar o nível de eficácia. Agora, já que temos aqui um especialista nessas coisas, Marco, o que você acha dessa história de interferência nos Kinzhal? Não conheço os detalhes dessas coisas, pois muitas informações são classificadas. Claro que é possível interferir em tudo. Então, qualquer sinal de rádio que você captar, especialmente em banda estreita, e principalmente usando sistemas que não são particularmente sofisticados... Você pode, mas existe uma janela de tempo para fazer isso. Ou seja, se aquilo desce a Mach 5, Mach 7, etc., e você adiciona a eletrônica... Em comparação com as grandezas mecânicas, as grandezas eletrônicas são milhares de vezes mais rápidas. Sempre, de qualquer forma. Então, é preciso ver depois é preciso ver como funciona. Eu praticamente não sei nada sobre como aquele objeto funciona. Porém, o que estamos presenciando, basicamente, adianto, isso é algo que dissemos há muito tempo. Que os sistemas eletrônicos que encontramos em todos esses contextos são parte de algo novo e parte de algo que é um legado do passado. Falamos sobre isso em um dos seus programas alguns dias atrás ou algumas semanas atrás já, e que muitos dos sistemas americanos ainda estão investindo dinheiro em sistemas que já são legados. Muitas dessas coisas, como me patrocinem, são termos que sempre ouço. Vocês têm isso constantemente. Não é só um pouco antigo. Mesmo que você use um termo italiano, o fato é que se produzem sistemas de armas e depois tentam trabalhar neles e melhorá-los. E então você precisa mantê-los também porque tem um custo menor, como a maioria dos mísseis. Se alguém for ver como são feitos os mísseis russos, ou eles têm partes em comum com os Bulava, ou você assiste toda a série dos KH, que de algum modo inclui peças dos anos 70, pois talvez não haja problema em uma peça ser dessa época. Se funciona. Mas construir em cima de um sistema de armas é a melhor maneira de gastar menos, até porque já existe uma cadeia produtiva e assim por diante. Mas eles também têm custos de manutenção que chegam até o fim da vida útil, no sentido de que tentar manter alguma coisa é um pouco como tentar manter um Fiat 500 vivo. Sim, você pode fazer isso, mas agora é mais uma questão artística do que outra coisa. Porém, vendo... Especificamente, é preciso ver se aquilo foi estudado e de qual geração é o sistema de controle, por exemplo, de condução de voo ou de feedback, ou por qualquer outro motivo. Se falávamos justamente há tanto tempo neste canal de telecomunicações sobre o fato de haver 10 trilhões de capitalização de mercado para manter uma comunicação radiocelular funcionando, existe uma sofisticação enorme por trás disso.
Agora imagine um sinal de rádio, talvez desenvolvido por um pequeno escritório de pesquisa em algum escritório na Rússia. Eles tiveram que criar uma comunicação que na verdade é sofisticada, mas pode ser copiada. Não opera em banda larga, pode fazer salto de frequência, mas cedo ou tarde as frequências antigas ainda serão usadas. O primeiro, como se chama? O primeiro. O Opton que você encontrar, vá olhar como são os componentes eletrônicos, entenda em qual banda estão os filtros, se funcionam e reconstrua, obviamente, as frequências em que estão trabalhando. Então, no final, a menos que você tenha algo extremamente sofisticado e flexível e, portanto, não sejam eletrônicas de última geração, e também os sistemas que transmitem precisam funcionar nessa última geração. Eu acho difícil, basicamente. Ou seja, qualquer coisa que seja legacy, que seja, como dissemos, antiga ou uma evolução do passado, está sujeita a esse tipo de obsolescência muito rápida. Veja o GPS. Vocês estavam falando antes sobre tudo o que utiliza o GPS. Agora estão surgindo técnicas para melhorar, digamos, a resiliência, a resistência a tentativas de obfuscação, de spoofing. Sem falar, obviamente, de jamming, mas principalmente de spoofing, em que se faz o míssil ou a munição acreditar que está em um ponto, enquanto na verdade está em outro, etc., etc., e não são tecnologias absurdas. Lembro a todos que basta procurar no YouTube, tem umas pegadinhas incríveis que você faz com um Raspberry e um SDR de 250 euros, e existem softwares que você coloca no Raspberry e o seu amigo que está na sua frente, no carro que você está seguindo, você faz ele acreditar que está no meio do deserto de Nevada. Então você faz ele realmente para onde quiser, simplesmente ofuscando os sinais de GPS. Isso é algo totalmente possível. Então, obviamente, tudo que está ligado a essa área pode ser confundido e, desculpe, me alonguei demais. Não, os russos fizeram isso, como dissemos antes, com os HIMARS, com os projéteis Excalibur guiados por GPS. No final, um míssil que se move naquela velocidade não precisa ser desviado tanto assim. Uma mudança de 0,001 grau já significa errar por centenas de metros e isso já é cumulativo. É cumulativo, né? Principalmente quando você faz um voo desse tipo a Mach 7, então... Mas eu sempre sou daquele tipo que se não vejo, não acredito, no sentido de que eles dizem que fizeram 26 testes, mas não existem provas. É verdade que no último período, nos últimos 34 meses, não se ouviu falar muito dos Kinzhal. Eu sempre vi nos relatórios oficiais que tinham sido lançados 2, 4 e 6. Eu deveria fazer uma contraverificação indo ver todas as vezes que um Kinzhal atingiu um alvo. Para ver quantos foram lançados e declarados, quantos podemos verificar que atingiram um alvo e quantos, ao contrário, saíram da rota. Sobre o total dos últimos 4 meses. Eles falam desde o início do ano, então seriam uns 5 meses, mas agora são 4. Vamos ver. Com certeza será algo interessante para verificar e vamos nos aprofundar nisso com Fontana para ver. Podem perguntar para mim, vou checar com meus contatos na Ucrânia, pois os jornais locais costumam informar onde um míssil caiu. Não é que tudo seja centralizado do ponto de vista da comunicação. Muita diferença, né? Essa grande história do Kinzhal, no final... Não, é que claramente estamos falando de detalhes. Eu também gostaria de acrescentar para acalmar aqueles que sempre dizem que eu sou otimista demais. Também devemos lembrar que encontrar uma solução ECM, uma solução de guerra eletrônica para neutralizar um míssil, não é a solução contra aquele míssil. É a solução do momento, que depois... Provavelmente, no momento em que eles mesmos percebem qual é o sistema, eles também podem, provavelmente, com certa facilidade, encontrar a contramedida. E assim continuará. Aliás, desculpa te interromper, no momento em que os ucranianos declaram que já pararam 26, muito provavelmente é porque os russos já mudaram neste momento. Você não teria motivo para contar uma coisa dessas, a menos que já tenha acontecido e agora já tenha mudado. Mas, de fato... Aqui o Marco provavelmente poderá confirmar a verdadeira guerra. Do ponto de vista eletrônico, consiste justamente em fazer com que o adversário seja obrigado a adicionar mais um dispositivo ao seu sistema de armas.
tornando-o cada vez mais caro e cada vez mais complexo de construir. E, portanto, a longo prazo, torná-lo obsoleto. É o que aconteceu com os drones Shahed, que no começo custavam muito pouco. Depois, à medida que foram adicionando contramedidas para reagir às contramedidas ucranianas, foi ficando cada vez mais caro. E no final, os russos tiveram que começar a construir suas próprias versões, diferentes, separadas e distintas. Não mais versões originais, como você disse. Posso dizer que... Espera, estou lendo aqui embaixo. Não queria falar disso hoje, queria me informar melhor, mas já que tocamos no assunto... O produtor também afirmou que o sistema Lima desviou 33 mísseis de cruzeiro, 10 mil drones no primeiro trimestre deste ano. Eu acho isso um pouco inverossímil. Para ser honesto, e também 98% das bombas aéreas guiadas lançadas nas áreas cobertas pelo sistema. Eu sei disso porque 2 dias atrás eu estava vendo as últimas imagens de satélite de alguns analistas que ficam lá vendo para onde foram todas as bombas e tinham tipo 600 só neste mês apenas na frente entre Zaporizhia, Pokrovsk, etc. Então, esses números aqui já não fazem sentido em relação às evidências visuais só das crateras das bombas. A não ser que queiram dizer que desviou, ou seja, fez eles errarem um pouco. O problema é, a maioria das bombas aéreas que são lançadas são planadoras. Sim, eles também têm o sistema, mas a maioria vai planar em direção a uma posição conhecida, então nem acho que usam o GLONASS nesse caso. É um recurso a mais, mas normalmente elas já estão, digamos, pré-calculadas para planar em uma direção. No máximo, você faz algumas correções. De 10 mil deveriam ter uma orientação mecânica e pré-programada, então não seriam influenciáveis. Também existe o GLONASS potencialmente que pode fazer isso, mas normalmente as que existem são mecânicas, geralmente. Porque o GLONASS funciona. Tudo bem, tem uma margem de erro de 10 metros, mas sabe, quando você lança uma FAB de 3.000 não faz diferença se acerta 10 metros à esquerda ou 50 à direita. É por aí. Digamos que, voltando ao que Giorgio estava dizendo, na minha opinião, existem, é verdade, saltos que obrigam o adversário a tomar uma contramedida, aqueles, porém, mais eficazes. Quero dar um exemplo. Voltando bastante no tempo, os SA-2 no Vietnã não foram sistemas que exigiram pequenas contramedidas. Digamos que a solução paliativa foram os pods de guerra eletrônica, mas, na verdade, os americanos precisaram criar a tecnologia stealth, que não foi algo desenvolvido apenas alguns anos depois. Então é preciso ver quanto tempo dura a solução paliativa em comparação com uma solução mais ou menos abrangente e de mudança geracional. Nesse caso, se você usar o GLONASS como sistema, além do fato de que o GLONASS não é tão adaptável, pelo que eu sei, digamos, você basicamente precisa desenvolver eletrônica capaz de entender se estão te enganando ou não, como acontece com o GPS, Como se faz o spoofing de GPS? Eu tinha minha bela constelação de satélites e de repente aparecem satélites que não têm nada a ver, fica claro que alguém está me enganando e é isso que fazem os sistemas de correção PNT que devem ser embarcados a bordo. Aliás, a empresa onde trabalho produz toda uma série desses dispositivos, eles até adquiriram uma empresa especializada nessa área. Aproveito que o Daniele está aqui porque depois podemos conversar tranquilamente sobre como funciona a conexão lá. Mas ele só tenta por 20 ou 40 minutos, nós estamos de acordo. A gente entra e sai. Se ele foi ao bar, ele ouviu rezar o rosário, digamos, ao vivo, até mesmo por telepatia. A volta do Wi-Fi em 80 dias. Então, Daniele, além de você continuar nos contando o que estava dizendo sobre ele, eu também tenho uma pergunta. O que é essa história do ataque do ex? Chefe do FBI ao Trump? Como é que isso veio à tona agora? Como assim? Como assim? Daniele, você está pronto? Sim, o enésimo. Vocês conseguem me ouvir? O enésimo episódio de vingança que, digamos, já se passaram 12 anos desde que Trump entrou oficialmente na política.
que praticamente em todas as ocasiões pede para prender Hillary Clinton, colocar na prisão o ex-chefe da CIA, o ex-chefe do FBI. Quando morreu há poucas semanas o outro ex-diretor do FBI, que era Mueller, Trump, com o mau gosto que lhe é característico, disse que estava realmente feliz que ele tivesse morrido. Então, há uma análise que foi feita esta manhã, justamente sobre esse caso de Comey, onde parece que Trump havia pedido ao Ministério da Justiça para prendê-lo e algemá-lo. Comey, que evidentemente foi mais esperto, se apresentou sozinho antes que esse espetáculo viesse à tona. É evidente que Comey errou, porque esse sinal que ele postou e depois apagou, na verdade foi uma péssima, como dizer, era algo que um ex-diretor do FBI não deveria ter feito. Sim, parece ficar preto. Hoje, na minha opinião, o celular do Daniele deve estar explodindo, mas ele conseguiu terminar, não foi? Pelo menos até agora, sim. Ah, que bom, sim, está ótimo. Se ele conseguir pelo menos terminar uma frase completa, para a gente já está bom, pronto. Pobre Moro que está sempre em ligação por aí e tem esse tipo de problema. Mas sim, interessante. Mandado, enfim, de prisão para o ex-chefe do FBI. Geralmente o chefe do FBI emite os mandados de prisão. Aqui é o contrário. Mas isso, do ponto de vista da inteligência, aqui é com você, Giorgio, nos faz entender que há um nervosismo total. Quer dizer, você está lidando com um grandalhão como o Irã, está fazendo um bloqueio atrás do outro e ainda tem tempo para se preocupar com o ex-chefe do FBI por coisas desse tipo, enquanto continuam demitindo um monte de gente do ponto de vista militar, da inteligência e assim por diante. Hexet é o que é, a gente já viu, então eu entendo que qualquer general de carreira, quando aparece um cara desses querendo te dar ordens aos berros, dá vontade de dar uns tapas nele e mandar ele para casa. Mas esse é o estado das coisas e aqui, na minha opinião, existe uma grande diferença, né? Ou seja, os militares sabiam muito bem qual era a situação. Isso é comprovado pela remoção do chefe do Estado-Maior e, por outro lado, porém, politicamente você está sob um dictate político e deve fazer o que lhe é ordenado. Então, você que tem uma carreira militar, como faz para conciliar as duas coisas quando sabe que a ordem que recebe é idiota e não pode conseguir o que quer? Eu sei que você quer lembrar, você já passou por isso na Líbia. Então, Aqui, claramente, dou a minha opinião pessoal. Os Estados Unidos têm a Carta Fundamental, a Constituição, que basicamente é um documento do final do século XVIII e passou por pouquíssimas revisões. As famosas emendas, que também, em sua maioria, são muito antigas. O sistema de freios e contrapesos dos Estados Unidos é extremamente sofisticado, é um exemplo histórico para o mundo, mas está datado. Quando foi criado e depois aprimorado, o mundo se movia de forma muito mais lenta. Por isso, os prazos previstos pelo sistema americano deixam espaço para quem se aproveita das zonas cinzentas geradas hoje pela tecnologia moderna, pela sociedade atual, pelos sistemas atuais. Agora, Trump aprendeu a viver como um tubarão no ambiente político e econômico americano, aproveitando as zonas cinzentas da legislação. O Trump político aprendeu a operar nas zonas cinzentas, não mais da jurisdição, mas da Constituição. Aproveitando-se do fato de que o sistema da Constituição americana dá ao presidente dos Estados Unidos poderes que são limitados. Sim, pelo Congresso, mas são limitados. Ex post.
no sentido de que o presidente dá uma ordem e mesmo que essa ordem pareça duvidosa, você tem que cumpri-la de qualquer forma. Depois, eventualmente, o Congresso vai cuidar de colocar as coisas em ordem, caso chegue à conclusão de que o presidente excedeu a sua autoridade. O problema, porém, é que no mundo de hoje, no momento em que o Congresso intervém, a questão já está praticamente concluída e o Congresso se depara com um fato consumado. E, portanto, o sistema presidencial acaba fazendo prevalecer o poder executivo sobre o parlamentar, sobre o legislativo, por causa da rapidez na execução das ordens que emite. Nos sistemas europeus, a situação é diferente, porque o chefe de governo, no momento em que dá uma ordem, deve obter antecipadamente a autorização por parte do parlamento. Então, para mim, como militar, torna-se fácil obedecer ou não, porque eu tenho uma ordem do Poder Executivo validada pelo Poder Legislativo. Tudo bem, não se discute. Deve ser realmente uma ordem ilegal, manifestamente ilegal, à qual eu me recuso a obedecer. E, de qualquer forma, estou protegido no momento em que me recuso a obedecer, pelo fato de que está previsto que eu me recuse a obedecer a uma ordem manifestamente ilegítima. Nos Estados Unidos não é assim, porque lá, como militar, você deve obedecer à sua cadeia de comando, que tem como ápice o presidente dos Estados Unidos, o comandante em chefe, que, repito, responde ao Congresso apenas depois dos fatos. Ele não precisa de uma autorização imediata. Então, eu, como militar, no momento em que percebo que a ordem que estou recebendo nos Estados Unidos é uma besteira, está errada, é prejudicial para o meu país e para a integridade das minhas forças armadas. Só posso comunicar isso. Sim, aliás, Exet há alguns meses também mandou embora um monte de advogados do Exército porque, na minha opinião, eles já sabiam que muitos iriam para lá, que seriam justamente aqueles que deveriam dar suporte a um militar quando ele se encontra numa situação dessas. Então há também um pouco de premeditação, sabendo que haveria resistência. Certo, mas também tem o fato de que eu mesmo, no momento em que não quero obedecer a essa ordem, só tenho uma opção: pedir demissão. Mas se eu peço demissão, também estou ciente de que ele colocará no meu lugar alguém menos apto do que eu, só porque vai obedecê-lo. E então eu, que sou responsável pela vida dos meus homens, também preciso me perguntar: mas se eu peço demissão, será que não estou colocando ainda mais vidas do meu próprio pessoal em risco? Isso não causa um dano ainda maior ao meu país? Trump está realmente colocando os militares americanos em uma situação eticamente insustentável. E o meu desgosto pessoal em relação a ele vem principalmente disso. Eu sinto, até porque ainda estou em contato com alguns, o sofrimento dos meus colegas americanos. Realmente sofro com eles, porque eles não têm escapatória. Eles não sabem como agir nessas situações e ficam em apuros. Eles estão em uma situação sem saída. Se pedirem demissão, é uma fuga das responsabilidades. Mas se não pedirem demissão, tem que obedecer a ordens claramente erradas. Desculpe, também respondo essa pergunta assim. Um oficial militar da Noruega, em um artigo do Article, não sei se está realmente escrito em italiano, depois escreveu que a frota russa é muito grande e avançada. Obrigado. Qual? Aquela que está debaixo d'água no Mar Negro? Porque a maior parte acabou lá embaixo. Campo submarino? Sim, é avançada, tem que dizer.
No campo submarino eles sempre investiram e conseguiram manter um certo nível, mesmo que depois tenham tido muita dificuldade. De qualquer forma, numericamente eles têm poucos agora. Numericamente não é uma grande marinha. Aliás, historicamente a marinha russa nunca fez muita coisa, nem na Segunda Guerra Mundial, nem no século XX. Nas poucas vezes em que eles tentaram, saiu do Otsushi, mas digamos que não é bem a praia deles, sabe? A luta submarina é outra história, porque ali eles eram realmente muito avançados, pelo menos até meados dos anos 80, eles estavam muito na vanguarda. Hoje, se olharmos, resta pouco disso. A frota submarina sim, e de fato há uma luta contínua entre... Falei sobre uma colaboração entre ingleses e noruegueses para dissuadir a atividade submarina russa no Mar do Norte, mas também me parece no Báltico. Vale dizer que a Finlândia era neutra, mas junto com a Noruega, Suécia e assim por diante. Eles colocaram tantas boias acústicas e sensores submarinos que praticamente se passasse um submarino soviético... Eles sabiam com tanta precisão que dava até para andar por cima. E isso é verdade, eles sabiam muito bem o que estava se movendo. Digamos que quando você sai para o Mar do Norte já é um pouco maior. No artigo a situação é diferente, mas eu lembro ao seu contato que quando o Kursk afundou, para recuperar até mesmo apenas os destroços, eles tiveram que pedir ajuda aos noruegueses. Holandeses, não? Se não tivessem esperado, teriam até salvado eles. Exato. Que eles esperaram dias, etc., pela tragédia do Kursk. Uma frota se incomoda, porque basta um submarino nuclear para incomodar, principalmente se for um SSBN lançando mísseis estratégicos, etc. Mas não é uma frota que coloca, digamos, nenhum país em dificuldade. Pensem que a estratégia naval russa, pensada para a Guerra Fria, era: nós enchemos os navios como se fossem bombonieres. Se enfrentarmos a marinha americana, disparamos tudo o que pudermos para causar o máximo de dano possível. Nos americanos, porque sabemos que depois o resto da frota estaria afundada, então era quase uma cidade. E a marinha russa opera a tempo. Tempo para um local operacional. Que o Báltico é muito raso, então basicamente é fácil. A única saída é Murmansk. O que significa que qualquer unidade naval russa que opere no Ártico, onde é difícil encontrá-la, mais cedo ou mais tarde, precisa ir reabastecer. E o reabastecimento só pode ser feito em uma única base naval no fundo de um fiord que todo mundo sabe onde fica. Por isso, uma vez que está fora, deve cumprir sua missão sabendo que não poderá cumprir nenhuma outra. Então, a ameaça naval russa contra a Noruega é algo que pode durar 1 mês ou 2. Depois disso, restam aqueles 4 submarinos nucleares disponíveis. Esses duram muito mais de 4 meses, mas é um nível de guerra pirata, guerra de corsários, como a que os alemães faziam durante a Segunda Guerra Mundial. Nada além disso. Eles têm mais importância estratégica do que capacidade de causar incômodo. Mas se você pode intervir na frota do Mar Negro, aí complica. Fica tranquilo. Não me provoque. Já vejo aquecimento nos setores de Kiev, Kirov, Minsk, Sverdlov. Não se preocupe, eu sei de cor. No meio de tudo o que está acontecendo, ainda tem essa declaração do Trump. Os Estados Unidos estão estudando e revisando, vamos resumir assim, a possibilidade de reduzir as tropas na Alemanha, que já vinham sendo reduzidas desde os anos 90, tinham sido ligeiramente aumentadas com o início da guerra na Ucrânia. Se não me engano, de 45 mil para 55 mil, algo assim. Então esses sinais aqui, ou o fato de que em certo momento Trump disse vamos tirar a Espanha da OTAN, não existe um mecanismo para expulsar um país da OTAN, não. Ele não quer mais sair, ele quer expulsar todos os outros, meio como o cuco. Sabe como funciona o filhote de cuco? Ele é colocado no ninho e depois joga todos os outros para fora. Em teoria, existe o mecanismo de suspensão, que porém deve ser aprovado pela maioria.
praticamente por unanimidade pelo Conselho do Atlântico Norte. Ou seja, todas as nações, as outras nações, todas devem concordar em suspender um membro. E é muito mais provável que haja um acordo de todos em suspender os Estados Unidos do que um acordo. Se ouvirmos o Trump, vamos suspender a Espanha. Então deixa para lá. Isso é realmente ridículo. Só acredita nisso quem acha que a OTAN pertence aos Estados Unidos, que a controlam totalmente. Vamos ignorar o que eles pensam. Sabemos que não é assim. Inclusive, a redução das forças na Alemanha, aliás, pelo que sei, exige a aprovação do Congresso. Então aqui novamente vamos chegar a uma situação em que ele pode dar uma ordem que se sabe que não é totalmente legítima. Como isso vai acabar? Mais um confronto institucional nos Estados Unidos. Por isso não, aqui é novamente Trump falando um monte de absurdos. E é como se ele estivesse brincando, ele está jogando um gigantesco jogo de estratégia global, tem o maior brinquedo do mundo à sua disposição. Os Estados Unidos da América, com todos os seus instrumentos, inclusive as militares, que são as que mais o divertem. E ele quer brincar no maior parque de diversões do mundo, que para nossa infelicidade é o mundo. Mas ele não percebe realmente o que está fazendo. Pergunta para Giorgio, não para Ório, só os inimigos o chamam de Ório. Daqui a 3 anos, esses generais demitidos poderão ser reintegrados em uma nova administração? Como se recupera do desastre? Claramente, se o Congresso aprovasse alguma lei que criasse uma confusão administrativa, em teoria, claramente o Poder Legislativo pode fazer isso. Se tiver o aval do presidente, pode ser feito, mas seria um problema gigantesco chamar de volta ao serviço pessoas que, nesse meio tempo, já foram substituídas por outras. Por isso, eu, General B, sou chamado para substituir o General A, que foi demitido. No momento em que o General A é chamado de volta, eu, General B, que não tenho culpa e estou na minha nova posição... Já te realocaram e tudo mais, você já perdeu toda a viatura. Como assim voltar atrás? Administrativamente é um pesadelo. Puglia ocupava uma posição de destaque, então não era como simplesmente mandar um chefe do Estado-Maior de volta. Tudo o que eles poderão fazer é o que se chama reconstrução da carreira e dar a ele uma satisfação puramente administrativa. Mas não é possível recolocá-los no cargo em que estavam. Infelizmente, essas pessoas são vítimas de uma situação, de uma condição histórica que as colocou nessa posição histórica. Ele acabou de soltar mais uma pérola, notícia de última hora. E aqui, porém, se abre uma grande discussão. Na minha opinião, na Itália, esses americanos nos ocuparam. Nós declaramos guerra. Para nós, os gastos militares aumentam ou diminuem, na opinião de vocês? Vamos ver se usamos um pouco de lógica. Temos um grande Hormuz. Temos o nosso próprio Hormuz. Ao largo da Sicília, nós temos Hormuz bem perto. Nós dependemos das nossas rotas marítimas para importação e exportação. Felizmente, nós comercializamos mais com a Europa do que com o resto do mundo. Mas uma grande parte das importações vem do exterior, vem de outros mares, então... Não é por acaso que temos o Mediterrâneo ampliado, muito ampliado, tão amplo que com 3 fragatas você não consegue cobri-lo. Muitas vezes as pessoas não consideram, mas eu também sou a favor de uma Itália independente, que tenha seu próprio valor estratégico, que tenha sua própria geopolítica, que possa até exercê-la. O problema é que você precisa ter força. Coisas de graça não existem. Se vocês encontrarem, digamos, liberdade estratégica sem armas, me avisem, porque eu nunca encontrei isso na história. Se eles forem embora, teremos que gastar, não o que estamos gastando agora, mas muito mais, voltando ao nível de gastos dos anos 90, se quisermos ser ou tanto, sim. Mas isso, do nosso ponto de vista, do ponto de vista americano,
Porém, a questão fica ainda mais interessante porque digamos que os Estados Unidos retirem suas forças. Além disso, a partir desse ponto, surge um pesadelo administrativo. Porque o que acontece com todo o hardware americano, com as infraestruturas de propriedade americana que estão na Europa? E o que fazemos com elas? Deixam em leasing, nacionalizamos, deixam um guarda. Temos um exemplo, não é, Giorgio, aquele da dissolução da União Soviética. Os países herdaram quase tudo, mesmo que depois a maioria tenha retornado ao fabricante, ou seja, à Polónia. Em certo momento, ela se viu com dezenas de bases inúteis que nem sabiam o que fazer com elas, porque abrigavam um exército gigantesco. Existem coisas que não se pode simplesmente desmontar e levar de volta para o outro lado do Atlântico, mas, acima de tudo, há também um aspecto puramente estratégico. Agora, acima de tudo, para os Estados Unidos, a Europa serve fundamentalmente como uma base operacional a partir da qual eles exercem sua supremacia global estratégica sobre todo o planeta. Se eles perdem as bases na Europa voluntariamente, por exemplo, só para citar a política de Trump, como eles vão apoiar Israel? Isso seria interessante. A questão é, de onde eles partem? Deveríamos fazer uma live legal sobre isso. L'América senza a capacidade de fazer projeções de força. Tiramos todas as bases deles na Europa. Você se lembra daquele dado que publicamos durante a live que fizemos? Todas as 10.000 sortidas que eles fizeram durante a campanha Epic Fury partiram da Europa, de bases europeias. É inevitável. Os porta-aviões fizeram muito pouco. Geopoliticamente, a Europa ainda está situada no centro. Os Estados Unidos, geograficamente, estão em outro lugar para eles projetarem poder sobre o resto do mundo. Sem a Europa, sem a possibilidade de se basear na Europa, de usar a Europa como pivô, eles não conseguem mais fazer isso no Oriente Médio. Eles não têm mais importância nenhuma. No dia seguinte em que deixarem as bases europeias para Diego Garcia, eles nem conseguem mais chegar lá. Eles perdem completamente o Oriente Médio, o leste da África, o sul da África, todo o Oceano Índico. Eles conseguem projetar poder até a ilha de Guam. E no Atlântico, até a África Ocidental, é só isso. A outra questão, a guerra no Iraque mostrou que os porta-aviões estão começando a mostrar todos os sinais de desgaste na guerra. Porque vimos que os porta-aviões precisam ficar a mais de 800 milhas da costa por questões, obviamente, bem além das 550 milhas do alcance dos F-35, por evidentes problemas de vulnerabilidade. E sem as bases europeias, para onde o Ford iria se refugiar? Nada de Baía de Suda, teria que voltar até Norfolk. Talvez estivesse chegando lá agora, mancando. Mas isso Não só falo. Acredito que a era dos porta-aviões já terminou há tempos. Vejo os chineses fazendo a corrida dos porta-aviões um pouco como era a corrida pelos encouraçados nos anos 30 e já era coisa morta e a gente não percebeu. Também havia analistas e historiadores militares que já escreviam sobre isso nos anos 20, quando se experimentava com os primeiros porta-aviões ingleses. Não faz sentido o porta-aviões, ele te ataca a 1000 quilômetros, você nem vê. Vale muito mais a pena construir esses. E vejo, talvez faça parte também da análise americana, no sentido de aproveitar esse poder enquanto ainda existe, porque o período, digamos, está para acabar. Olha, sobre isso você lembra, teve um episódio muito interessante do Drachenel nesse contexto, quando ele fala sobre a evolução do porta-aviões americano, da doutrina. Isso é parcialmente verdade. No sentido de que, se você lembra, quando construíram as primeiras, então, a Lexington e a Saratoga, digamos, as gêmeas, aquelas com a chaminé grande, né? Então, Lexington e Saratoga, então, eram as primeiras
A aeronáutica naval ainda era composta por biplanos, não tinha capacidade de carregar torpedos muito pesados. Então, de fato, ainda havia uma razão, ou seja, os aviões eram vistos pouco mais do que como pequenos objetos de observação. Portanto, a capacidade operacional real de infligir danos a um couraçado era muito reduzida. É por isso que ainda havia uma certa perplexidade em investir em porta-aviões, deixando de lado aquelas soluções consolidadas e eficazes como eram os couraçados. Depois veio a transição com aviões mais pesados, capazes de levar torpedos mais pesados e bombardeiros. Houve uma rápida mudança nos anos 30 que alterou essa filosofia. Porém, nós estamos um pouco nessa situação em que a guerra na Ucrânia e a guerra no Irã são, de fato, essa transição entre uma tecnologia que ainda é considerada auxiliar, como drones e mísseis antinávio, para uma situação em que esses, de fato, mudam o cenário do ponto de vista dos armamentos. Essa é a minha opinião de leigo, digamos assim. Não sei, Fuller já nos anos 20 escrevia sobre o fato de que os biplanos podiam carregar um torpedo. Não é por acaso que o Bismarck foi atingido. Sim, aquele do Smartfish? Sim, isso é verdade, mas digamos que no início dos anos 30 ainda não existia, mesmo que você lembre que grande parte dos danos em Midway também foi causada pelos bombardeiros de mergulho, pelos Rossi Orlandi. Mas agora, para não divagar, tudo bem. No início da guerra eram ruins, digamos, tirando os torpedos japoneses de longo alcance, mas isso já é outra história. Mas sim, quer dizer, alguém tinha visto potencial, faltava pouco para aplicação prática, né? O meio já existia, teria se tornado mais forte e mais potente. É como ver um carro nos anos 10, 15, né? E saber que inevitavelmente em 20 anos seria mais rápido, poderia até ser blindado. É isso que eu vejo, honestamente, nos porta-aviões. Eu vejo alguém que já pensou sobre o fato de que talvez seja possível até queimar algumas pontes, Giorgio, incluindo os proxies, a capacidade de fazer projeção, porque inevitavelmente vamos explorar isso, mas esse recurso de qualquer forma vai acabar. Então é melhor absorver tudo agora, inclusive dos aliados, redistribuindo também o peso do fardo, digamos, militar. Então retirar-se dali para que cada um pague por si mesmo, tentar arrecadar antes da inevitável retirada ou confronto contra a China. Tenha paciência, isso me parece mais uma lógica de gamer do que de estadista, porque fazer uso, que é basicamente o que Trump é. Ele é um gamer, ele está jogando. Mas se a América começa a bancar o valentão, principalmente com seus aliados, contando com o fato de que agora seu instrumento militar permite isso. E já sabe que amanhã não vai permitir isso. Mas me desculpem, é um suicídio diplomático, um suicídio estratégico. Significa que você sabe que vai ficar fraco e ainda por cima procura inimigos para si. Quando você estiver ficando fraco, tente fazer o máximo de amigos possível. Mas enfim, ele não pensa como a Mese, ele pensa do jeito dele, ou seja, daqui a 4 anos eu nem vou estar aqui. Este é o meu momento de jogar. Eu tenho o brinquedo, quero usá-lo. Não quero ser como aqueles antes de mim que tinham o brinquedo e nunca usaram. Quero... Uma coisa que estávamos discutindo com o Mirko ontem, conversando assim ao telefone. Agora vimos que os mísseis balísticos iranianos já alcançaram um alcance de 4.000 quilômetros. Parece plausível passar de 4.000 para 10.000? Acho que o salto, principalmente se o sistema de navegação for fornecido por terceiros como os russos ou os chineses, no final é assim mesmo. É uma questão de fazer tubos maiores, com sistemas um pouco mais avançados. Não é certo, aliás, eu tinha lido depois algumas coisas que indicavam, quase em tom de teoria da conspiração, que a Coreia do Norte teria cedido alguns mísseis balísticos intercontinentais. Imagina se não assistiu demais à série Terran.
onde estavam os coreanos, os norte-coreanos, mas sabe qual é o ponto, Vardo, se eu te interromper? Se você quer alcançar 10 mil quilômetros, não estamos falando de bombardeio estratégico, estamos falando de bombardeio nuclear, porque a capacidade de levar explosivos para essas distâncias existe, mas é mínima. Ou seja, você me lança 100 mísseis a 10 mil quilômetros, o que você consegue destruir? Uma base aérea? Um data center? Isso faz mais sentido, um data center. Um data center ou uma fábrica de semicondutores no Arizona? Essas causam danos, né? São pontos únicos de falha para o país inteiro e principalmente algumas peças muito sensíveis são realmente objetos, e sem contar o impacto psicológico com uma arma que um porta-aviões custa 13 bilhões e meio de dólares. Quantos mísseis balísticos você faz com 13 bilhões e meio com o custo das tecnologias de hoje? Oi, não precisamos. É justamente aquele discurso de que os biplanos estão começando a aprender a usar torpedos. Veja, quem desenvolve mísseis balísticos está começando a... Os ucranianos estão redesenvolvendo mísseis balísticos, eles produziam os SS-18 eram feitos lá na Ucrânia, o míssil balístico mais prolífico já construído. A tecnologia, os norte-coreanos têm, e em breve os iranianos também terão, todo mundo tem. Então, ter data centers concentrados, né, sem nenhuma proteção, é algo que precisamos começar a considerar. Isso. Os alvos também vão mudar, no sentido de que o alvo não é mais o porta-aviões, talvez seja a SMC, talvez sejam os grandes produtores, alvos valiosos que não são o clássico objetivo militar, mas algo difícil de substituir. Se você atinge a ASML em Eindhoven, você destruiu 1 trilhão em coisas, muito mais do que um porta-aviões, que, com todo respeito, é um objeto que carrega muita tecnologia obsoleta. Se você atinge a única empresa que faz semicondutores, a Intel, digamos, no Arizona... A empresa é estratégica, digamos. É uma lógica parecida com os bombardeios das fábricas de esferas de rolamento na Alemanha, porque tudo precisava de esferas de rolamento ou das instalações tipo Berkut, de hidrogenação da gasolina, que produziam gasolina sintética na Alemanha. Boa pergunta, Giorgio. Você acha que há um plano oculto por trás disso que logo aparecerá, ou é só um louco aprendendo com o caos? Porque ele pode ser meio maluco e brincar com o fato de que não tem um futuro, então não se importa com o que vai fazer com os Estados Unidos e com o mundo. Mas é possível que não haja, não digo um discurso político de contrapeso, porque ele tinha vencido de lavada e por isso é difícil enfrentá-lo, mas é possível que os poderes internos, civis, militares, não tenham alguma coisa. Existe uma cláusula que declara que o chefe de Estado não é capaz de entender, de agir. Mas prevê que isso seja dito pelo vice-presidente. Poste isso. Meu Deus! Não. É o que eu estava dizendo antes. A Constituição americana foi redigida basicamente no século XVIII e foi modernizada muito pouco. A mentalidade permaneceu a mesma. O presidente tem o poder e faz. Se o presidente erra, o poder legislativo intervém. Depois do fato. E sabe o que disseram? Tudo bem, a lógica é essa. Talvez saia um maluco, mas o segundo não. Quais são as possibilidades? O problema é que eles não previram a possibilidade de um presidente louco ou simplesmente covarde, vamos usar essa palavra aqui, conseguisse também subjugar o partido. Uma vez que ele subjugou o partido, aliás, antes mesmo de se tornar presidente, se ele subjugou o partido e vence as eleições, ele tem a maioria no Congresso. E sob o comando dele, só há pessoas leais a ele. Nesse ponto, ninguém mais o controla. Obrigado. Não era previsto que uma pessoa desse tipo pudesse algum dia ser eleita, mas infelizmente, na era das redes sociais, em que se consegue conquistar com a boa aparência, com uma boa lábia, e não necessariamente com um conteúdo mental de estadista, infelizmente a situação é essa. Então, neste momento, o risco de um chefe de Estado fora do normal, infelizmente, existe.
E aqueles estados que não têm um aparato constitucional capaz de mantê-lo sob controle estão expostos a situações como a que os americanos estão enfrentando agora. A resposta a essa pergunta, infelizmente, da minha parte, é que pessoalmente cheguei à conclusão de que não, ele não é controlado por ninguém. Assim como Putin não é controlado por ninguém. Ambos são personagens que conseguiram alcançar um poder quase absoluto. E fazem o que querem, baseados em suas convicções e avaliações pessoais. Ninguém consegue limitar o poder deles, e por isso eles estão em condições de causar muitos danos. Eles estão convencidos de que estão fazendo o bem. Estamos bem. Alguém mencionou Stephen Miller, agora está rolando uma polêmica de que ele se escondeu atrás da esposa grávida, né? Posso voltar rapidamente ao tema dos mísseis que discutiam antes? Sim, por favor. Achava isso muito interessante. Mais interessante do que Stephen Miller se escondendo atrás da esposa grávida, com certeza. John fez uma sketch sobre isso que foi espetacular. Assistam ao Jon Stewart, ele realmente faz a gente morrer de rir. O discurso sobre os mísseis, que hoje custam menos do que porta-aviões, é totalmente verdadeiro. Mas eu diria que a reação a tudo isso já está acontecendo em grande parte. Porque se olharmos para o mundo neste momento, a corrida mais importante por obter sistemas de armas é justamente a ligada à defesa aérea e à capacidade antimíssil. É a coisa mais procurada, a coisa mais sofisticada, é o que as nações tentam ter antes de tudo. A Ucrânia, em primeiro lugar. A primeira coisa que pede é defesa aérea, mesmo que, na verdade, para eles não seja nada fundamental para a condução da guerra. Porque não tem um impacto direto nas operações na linha de frente, mas ainda assim tem um impacto político tão grande que é o principal objetivo deles, conseguir obter uma defesa aérea credível. É nisso que também focamos aqui na Europa. Agora, no momento em que há uma corrida por mísseis balísticos, também há uma corrida pela defesa aérea. E, neste ponto, provavelmente o conjunto de potências, a aliança de potências que conseguir chegar a um sistema de defesa aérea integrada mais confiável, será provavelmente aquela que conseguirá obter a posição estratégica predominante em nível global. A isso devemos acrescentar um segundo nível de importância, que são as bases, a disponibilidade de bases em nível global. Porque o famoso discurso sobre os porta-aviões é que os porta-aviões têm uma grande relevância no momento em que também existe uma grande disponibilidade de bases espalhadas pelo planeta. Porque, de fato, no momento em que o Ford, que opera no Mar Vermelho, tem um problema e precisa retornar até Norfolk, nesse ponto o Ford não serve para nada. Mas se, em vez disso, o Ford pode se dar ao luxo de parar em Souda Bay, então não. Então ele ainda tem seu valor. Portanto, no momento em que uma nação dispõe de uma defesa do espaço aéreo, principalmente contra mísseis e de bases espalhadas pelo mundo, é uma potência que tem um potencial de crescimento em nível estratégico. Pergunta: os Estados Unidos têm uma certa capacidade significativa de defesa antibalística. No momento em que saíssem da OTAN, porém, perderiam as bases. Porque vale lembrar que grande parte das bases americanas, na verdade, estão situadas em territórios britânicos e franceses. As ilhas espalhadas pelo mundo são britânicas e francesas. Então, no fim das contas, paradoxalmente, a potência que possui capacidade antibalística e bases espalhadas pelo mundo é a Europa. Sempre me perguntei por que os chineses são tão obcecados por porta-aviões, já que seu adversário está teoricamente a 60 km da costa. Acho que isso ocorre um pouco por influência da moda em vários países, como a Alemanha,
que formou uma das maiores marinhas na Primeira Guerra Mundial, apesar de ter as menores colónias de todos os estados. O que diabos eles faziam com a Kaiserreichsmarine, que depois nem conseguia sair dos portos da Dinamarca? A luta comercial. A Alemanha nem importava, era uma caos, etc. Então, 20 couraçados e 12 cruzadores... Não foram suficientes. Não só bastava. Não, porque a Inglaterra tinha mais. Mas é absolutamente verdade o que o Giorgio disse. Você precisa de bases, porque senão, desses magníficos porta-aviões, você só vai dar uma voltinha na ilhazinha em frente de casa e não vai a lugar nenhum. Bases emprestadas, como diriam lá de onde eu venho, de ex-potências coloniais, porque são heranças coloniais. Depois Diego Garcia, esses lugares aí, não vamos nos enganar. E a França tem mais que a Inglaterra? Sim, na verdade sim. Ela tem mais espalhadas também na Oceania, na região da Nova Caledônia, nessas áreas aqui. 2 palavras sobre a Palantir. Ultimamente está acontecendo uma confusão também no ambiente de suporte de inteligência artificial. O Pentágono e outros, digamos, personagens bastante interessantes. Uma pequena observação enquanto você falava sobre os mísseis. É verdade que se busca muito no nível defensivo, porém os americanos, um pouco atrasados na questão hipersônica, parece que querem trazer o sistema Dark Eagle. Falando do artigo que eu estava mostrando para vocês de um jornal, reparem que os jornais são... Fico feliz em ver que o nível de qualidade é ruim também fora, não só na Itália. Middle East Eye, e eles colocam um iMars. Tá bom, mas... Provavelmente tem alguma coisa... Não sei muito, só que criaram um sistema de identificação dos Versailles, depois centralizado naquela escola, com essa crença, um ativo militar, porém saiu recentemente. Em vez disso, uma coisa muito interessante. Sobre o equivalente chinês deles, que faz mais ou menos o mesmo tipo de trabalho, basicamente coleta informações das redes sociais e cria algo a partir delas. Eles conseguiram, por exemplo, acredite se quiser, que os chineses são uma sociedade monitorada, rastrear os B2 simplesmente fazendo os int e rastreando as comunicações civis entre os B2 e as torres de controle de vários aeroportos. Então, misturando, digamos, várias informações, tráfego aéreo, comunicações com aeroportos e várias outras informações, eles conseguiram basicamente rastrear parte dos ativos. Marcos, sem ofensa, eu te peguei, eu disse que eles atacariam na última semana de fevereiro, eu acertei o dia exato, não é como se precisasse da escolha de Marconi. Eles estavam movendo 150 aviões, o planeta inteiro viu, era fácil, tinham os veículos se movendo, até as forças também. Saber onde eles estão e o que fazem é outra questão, especialmente ao organizar todas essas informações. Uma coisa é saber mais ou menos assim, outra coisa é ter uma ideia da posição dos meios, o que eles estão fazendo, e isso já é outra história. E isso significa, por exemplo, vamos supor o caso do cara que passa de carro e, usando palavras em código, diz o que acabou de notar na pista de decolagem ou estacionados perto dos hangares de uma base militar, em alguma região do Oriente Médio, ou então em outros aeroportos sensíveis. Então, digamos que os porta-aviões não estão na enseada. Tudo bem, de fato não. Foi isso que o espião japonês disse em Pearl Harbor. Me parece grande assim. Mas juntar tudo isso. Só que os japoneses também perderam a posição justamente quando era mais importante. Você se lembra? O famoso hidroavião que deveria pousar encontrou o local vigiado e, obviamente, não conseguiu se reabastecer. E então eles não sabiam que os porta-aviões já tinham saído do porto. Estamos falando de Midway, estamos citando Midway. É uma coisa entre, digamos, nerds históricos. Mas a questão são justamente os sistemas de OSNI, sistemas que integram informações provenientes de muitas fontes aparentemente irrelevantes. Basicamente, o segredo e a opacidade da informação estão desaparecendo. Nenhum. Talvez seja por isso que os mísseis balísticos estão voltando. Você sabe exatamente de onde eles partem, sabe exatamente onde vão chegar. Porque a trajetória você realmente calcula com um Motorola. A propósito, Motorola 68020, mas depois tenta interceptá-lo. Eu não concordo completamente com o Giorgio em algumas coisas, porque eu acredito que a batalha contra os mísseis é uma só, principalmente com aqueles manobráveis, etc, etc. É uma batalha que não digo que está perdida, mas em que você está sempre um passo atrás.
Porque você tem que pensar no que fará um cavalo louco. Estou me referindo, por exemplo, aos hipersônicos. Você basicamente tem que adivinhar o que fará um cavalo louco. Essa corrida fará o orçamento energético aumentar ainda mais. Ou seja, um interceptador precisa ter cada vez mais energia, fica cada vez mais caro, você tem que acertá-lo numa fase cada vez mais inicial, ou então na fase terminal, porque as fases intermediárias se tornam incontroláveis. E não sei, eu vejo isso como uma corrida ladeira acima, muito difícil. Tipo um veículo planador que realmente vira uma bagunça. Veículos planadores hipersônicos, ou pior ainda, os hipersônicos, digamos, puros. Eu vejo isso sempre um passo atrás, sempre um degrau atrás nessa corrida entre canhão e blindagem. E as armas de energia dirigida podem não ser a solução. As eletromagnéticas demonstraram um nível de desgaste do cano. Vamos lembrar o que os japoneses fazem agora? Que ainda tem muitos problemas para resolver, não se sabe se algum dia vão conseguir. Então, a menos que alguém apareça com algo revolucionário no campo da energia dirigida, justamente, eu não vejo isso acontecendo. Assim respondemos também à pergunta de por que pelo menos o jamming não é muito mais fácil do que acertá-lo. Como vocês veem as armas a laser antiaéreas no futuro? Na verdade, para começar, você não tem tempo suficiente para atingir com laser um objeto que se move a no máximo 7, no máximo 10, no máximo 12. Você realmente não tem tempo para conseguir acertar. Prestem atenção. O que está sendo usado agora em nível experimental em Israel leva 45 segundos antes de queimar um drone. Então precisa disso. É um problema de potência. É um problema de potência acumulada. Se você tivesse um laser de 100 megawatts, o problema é que um operador teria que disparar 100 megawatts de energia basicamente em 1/10 de segundo. Falta recarregá-lo. Imagino. Os capacitores que fazem esse trabalho. Mas vamos supor, porque a gente não gosta de falar essas coisas, vamos supor que você os tenha. E você coloca esse canhão laser antimíssil balístico, quantos você precisaria para cobrir, por exemplo, a Itália, considerando a dispersão? Existe um problema de dispersão da atmosfera, obviamente, porque teoricamente você poderia colocar poucos, mas depende do alcance desses objetos, depende da difusão da atmosfera, depende do quão alto você quer atingir. Existe outro problema, que um míssil, teoricamente, você poderia defender com uma cortina de fumaça, fazendo ele disparar ao redor uma difusão de plasma que desvia. Talvez eu esteja falando besteira, mas é nisso que se está pensando. Por exemplo, em condições de baixa visibilidade, na neblina, quando está chovendo assim, um laser perde muita da sua energia, então você ataca quando começa a chover, você se despede, vamos começar a nos preparar. Não sei, Giorgio, o que você acha sobre essa questão da luta entre o canhão e a blindagem nos mísseis? Como leigo? Não sei. Como leigo, considerando que eu sou um dinossauro tecnicamente, em termos de engenharia, é melhor eu ficar quieto, mas é só uma impressão. Minha sensação é que a luta antimíssil vai seguir por dois caminhos nos próximos 30 a 50 anos. Um deles serão os railguns. Por isso, usaremos projéteis simples de energia cinética em altíssima velocidade, que garantirão a defesa de ponto contra tudo o que conseguir passar. O escudo superior é representado pelos mísseis interceptadores, que, como você disse, sempre serão muito caros. Depois, claramente haverá as armas baseadas em órbita. Porque a esperança de parar os mísseis balísticos, ou seja, aqueles que fazem esse trajeto, e não os mísseis de cruzeiro que voam baixo, são os mísseis balísticos. A solução é pará-los do espaço no momento em que estão no topo de sua órbita. E também aqui estamos indo nessa direção, sim, estamos indo em direção a armas a laser, de qualquer forma energia dirigida, estamos indo em direção a grandes satélites com grandes acumuladores. E não sei que tipo de geradores eles vão colocar a bordo, provavelmente no final serão até nucleares. Questo, Giorgio, proprio
Veja que depois nós vamos... A militarização do espaço... Entram em conexão, né? Ultimamente queriam levar painéis solares ao espaço porque dizem que quase não precisam de manutenção. E recarregam 24 horas por dia e, portanto, alguém poderia até fazer uma recarga de energia diretamente no local, digamos assim. Depois é preciso ver quanto consegue extrair para alimentar Uras. Claro, isso deixaria os personagens felizes. Era necessário porque todos queriam o Lazzeroni. Essa discussão lembra muito o Lazzeroni. Mas sim, provavelmente esse é o futuro. Constelações de satélites já estão experimentando algo assim, muito mais satélites fazendo rastreamento e talvez até consigamos disparar de um lado. E depois é preciso considerar a velocidade do objeto, porque não é fácil. Mas apesar disso, vi os americanos agora movendo esse sistema Dark. Forse contra l'Iran. Assimilação, Javier Jonit. O que eles estão usando não é só o Dark Eagle, é algo a mais. Depeche Liu. Interceptações iranianas, acredito que é mais para experimentar, uma desculpa para testá-lo em ambiente real, e vai porque tem as capacidades iranianas de interceptar coisas além dos Bavara 373 de algum professor dela, que não são essas coisas. Então, também para não me alongar muito, conclusões. Eu acho que Trump não vai ligar para a prorrogação, vai fazer mais ou menos o que quiser. E honestamente acho que os iranianos não querem ceder, até porque o ponto central é a questão nuclear. Nem mais nem menos, eles espalharam isso pelo país. Os americanos sabem muito bem que não dá para recuperar, eles não querem que isso circule por aí, e com certeza os americanos não concordam em dar isso para a Rússia, porque a Rússia depois entregaria. Eles entram, saem pela outra porta giratória. Acho que Trump, entre a coisa mais óbvia e mais estúpida para Trump, a outra rodada de ataques, pensando que com a mesma receita de antes vai mudar alguma coisa, esta é a minha. Até porque assim ele se diverte. Eu li, em vez disso, uma opinião, uma ideia bastante doentia que não agradou muito. Robert Polk, um analista e professor na Universidade Escola, dizia que Trump precisa do apoio dos russos para abrir o estreito. Então ele poderia até pressionar os aliados europeus para cancelar o apoio à Ucrânia em troca do apoio. Isso é uma opinião. Tem uma coisa, um cenário, porém eu sugeriria a ele, digamos, relate agora, não vamos dar a ideia. Esperamos que Trump não tenha ouvido ele. Estava na NBC também, infelizmente, eles nos passaram a perna com a notícia por aí. Mas ele já tentou. Que outras pressões ele pode fazer? Exatamente, eu não vejo a teoria. Considerando o quanto a Rússia quis interferir pouco com o ataque, isso é verdade, entre aspas, mais um aliado depois da Venezuela. Aliás, os iranianos estão completos, então eles estão presentes, e é preciso ver também o que acontece no Golfo. Porque lembremos que esse movimento dos Emirados Árabes Unidos, saindo da OPEP, é um sinal muito, muito importante. Tanto para o cartel dos produtores de petróleo, quanto para o maior fundo de investimento da região. Não é saudita, mas é dos Emirados, digamos assim. Então, lhe vuol dire che qualcosa acontece. Outros países podem querer se separar para recuperar o que estão perdendo, gerando reação em cadeia. Agora, se você se desvincula do preço fixado, pode definir o preço como quiser. Tem também outra questão, Sani. Fazia muito tempo que eles já estavam incomodados com isso. Aqui apareceu a primeira boa oportunidade. E o outro é o que Giorgio Arfaras disse corretamente. Não lembro se você estava lá, Giorgio. Se a crise durar um mês, ela é absorvida na média do ano, mas se durar mais tempo, né, os países acabam encontrando outras soluções e depois não é que voltam atrás. Sim. Mas, por exemplo, havia, mesmo se vocês olharem, eles ainda estão, os sauditas estão construindo oleodutos para atravessar toda a Arábia Saudita, há também outro que vai em direção ao norte. Eles têm pouca capacidade, 4 milhões, algo assim. Não mais do que isso. Uma vez que você tem o traçado pronto, instalar outros tubos maiores. Isso leva tempo, mas eles vão se preparar então para o Irã. Isso é algo que vale agora, nestes meses. Depois disso todo, o Golfo vai se preparar de acordo.
para contornar todos os problemas que você mencionou antes. Na minha opinião, você passa de um perigo para outro, porque, ok, você contorna a confusão do Irã, contorna o problema dos Houthis. Quem está na sua frente, vindo do Mar Vermelho, é que eles estão nos observando, e não é só que estão lá, eles estão nos observando mesmo. Depois não é que eles ficam ali na frente, com os barquinhos, dá pra gente alguns bilhões. Ficou realmente fácil criar os quem. Mas para isso não é preciso uma marinha com 300 navios muito caros, é preciso uma com 600 unidades menores, capaz de garantir e provavelmente também com capacidade granular de intervir. Essas situações podem ocorrer em certos pontos. Se há poucas unidades caras, é difícil manter o patrulhamento contínuo. Nos anos 80, li artigos sobre os Estados Unidos e sua marinha. Das 600 embarcações, agora eles têm menos de 300 e vão cair para menos de 300 nos próximos anos, com os programas de descomissionamento que possuem. E isso em um momento em que as rotas estão se tornando cada vez mais perigosas. Desculpem, me interrompi. Eu costumo ver as coisas de um ponto de vista estratégico, no sentido de que vejo os erros cometidos na Europa. Comprar gás todo de um país que depois vimos que não era o ideal, fingimos não ver, achando que estava tudo bem, como se Abkhazia, Ossétia, Chechênia, etc., nunca tivessem existido. E noto que os países do Golfo vivem mais ou menos de uma dependência semelhante, ou seja, essencialmente são países que vivem de um ou dois recursos e tudo é muito centralizado, mas também vimos isso do ponto de vista energético. Kuwait, Bahrein, esses lugares têm poucas usinas enormes porque imagino que é mais fácil centralizar, desculpe a cacofonia, centralizar as usinas para ter uma grande e fácil de administrar. Mas depois, estrategicamente, se o inimigo derruba uma usina elétrica, você perde 30% da energia nacional. Essa é a escolha que fazem os países que optam pelo caminho mais fácil de gestão mais simples no curto prazo, mas que te deixa extremamente vulnerável às mudanças. Na minha opinião, são escolhas que foram ditadas por 30 anos de paz, entre aspas. E agora, de repente, você precisa começar a pensar em diversificar os fornecedores, diversificar suas fontes de energia, inclusive internas, provavelmente até de produção militar. Nesse sentido, você não pode centralizar tudo. Antes Marco falava, se você atinge um produtor de máquinas litográficas, causa 1 trilhão de prejuízos. Nesse mundo, a centralização, porque você gasta menos, está se tornando uma vulnerabilidade enorme. Posso acrescentar uma coisa sobre isso? Nós estamos lidando com o que acontece na Europa, então estamos nos orientando nesse cenário. Pode, não tem patrão aqui. A resolução do produtor é uma, e é assim que a cidade teve a possibilidade de ser abastecida com hidrocarbonetos. E também com a Rússia, porque eles realmente estão no fundo do poço. Eles também estão em uma situação péssima, sem falar de toda a sala. Depois na Indonésia, mas o Sri Lanka até poucos meses atrás aceitava diesel com padrão europeu, 10 partes por milhão. Primeiro disseram que aceitavam até 500 por milhão, agora pedem qualquer coisa, pois estão desesperados e aceitam tudo. No Japão e na Coreia dependiam de 70% a 80% das exportações de agora. Imaginem o impacto nesses países, porque a gente sempre olha só para a Europa, mas grande parte do mundo, ou seja, o centro do mundo da tecnologia hoje, do qual até a China depende, aliás, e a Índia. A Índia também. Mas na Índia há navios circulando, dizem que há um certo tráfego pela costa, digamos assim. Sim, um amigo em comum que mandamos um abraço. Ele acabou de me confirmar isso sobre esse tráfego. Senhor C? Deixe-me só me conectar com o que você estava dizendo antes sobre o plano possível de pedir a ajuda da Rússia por parte do Trump em troca de pressionar a Europa para interromper o apoio à Ucrânia. Então, aqui o risco que eu vejo é outro, porque do meu ponto de vista, a Rússia não pode fazer absolutamente nada para ajudar o Trump a reabrir o estreito. Sim, então pedir uma coisa enorme para não receber nada em troca. Não me parece muito provável, mas existe outra possibilidade,
porque quem pode fazer alguma coisa é a China. Que saudamos? Conseguir dar algo em troca para a China. Que não alla Russia. Porque dar algo em troca para a Rússia exige conseguir dobrar a Europa, coisa que ela já tentou fazer e não funcionou. Enquanto para fazer um favor para a China, trata-se de dobrar outra pessoa, um pouco menos robusta, que pode se chamar Filipinas, que pode se chamar Vietnã, que pode se chamar Indonésia, que pode se chamar Itália. Sim, Coreia do Sul já com o Japão fica mais difícil, mas de qualquer forma, com certeza a China consegue obter algo dos Estados Unidos muito mais facilmente do que a Rússia consegue. E ao mesmo tempo, a China também é capaz de pressionar o Irã, com mais sucesso do que a Rússia, que já demonstrou sua impotência na região. Enquanto a China, pelo menos do ponto de vista econômico, é capaz de fazer muito. O Irã vai precisar ser reconstruído e o Irã sabe muito bem que não será a Rússia que vai ajudá-lo a se reconstruir. Já a China tem todas as capacidades para reconstruir o Irã, portanto, é mais provável que o Irã seja sensível às pressões de moderação vindas de Pequim, que, aliás, tem um interesse próprio, do que as da Rússia. E, ao mesmo tempo, para Trump, é mais fácil satisfazer a China, por exemplo, abandonando Taiwan, do que satisfazer a Rússia, porque ele não é capaz de convencer a Europa a parar de apoiar a Ucrânia. Aliás, havia uma proposta russa, porque se vocês se lembram, 1 ano e meio, 2 anos atrás, foram justamente os russos que diziam, e se dermos a Venezuela para os americanos em troca de ajuda, ou seja, havia algo para negociar na época. Eu sempre me perguntei se os americanos querem tomar a Venezuela. Tecnicamente, eles têm a Venezuela a 30 minutos de voo de casa. Não acho que precisem da aprovação dos russos. Quer dizer, você só troca alguma coisa quando o outro te impede de pegar. E aí existe um do UT-10. Ali não havia nenhum do UT-10. Mas dá para entender que, de qualquer forma, essas ideias estão no ar, de um lado. Sim, por outro lado. Infelizmente, sim. Aqui está. Meus senhores, o que posso dizer? Sinto muito pelo Daniele, que de tanta raiva deve ter destruído o celular. Vamos conseguir outro dia um Tano, não se preocupem. Essa história ainda não acabou. Também não acabou. Fiquem tranquilos, mais ou menos. Olha, não comam no carro, porque é melhor comerem em casa, se movimentem menos. Porque, de qualquer forma, as soluções são o bloqueio ao bloqueio, que mais cedo ou mais tarde leva a uma crise ainda maior ou uma retomada dos ataques que inevitavelmente não levarão a nada. Por que eles não desabam ou desistem? Aliás, provavelmente haverá uma resposta iraniana pontual onde eles puderem no restante. Então tudo mais ou menos continua igual, a menos que Trump, vocês sabem, possa acordar uma manhã e dizer missão cumprida e ir para casa. Mesmo que desta vez acho que ele se expôs demais para conseguir se retirar de forma, digamos, ordenada. Infelizmente a receita venezuelana aqui não funcionou. Uma pequena observação que eu sempre faço no final, porque não podemos esquecer que em toda essa confusão, metade da fatia do bolo também era de Israel, que continua implacável seguindo o seu próprio plano. E eles sim têm um plano, porque esses, assim como os russos, não fazem nem necessidade sem um plano. Assim terminamos a última das citações de caçada ao Outubro Vermelho, e para eles tudo está ótimo. Aliás, agora eles até ajudam os Emirados Árabes Unidos com o Domo de Ferro e provavelmente com contratos militares que vão aproximar ainda mais os países do Golfo, que eu não sei como eles entenderam bem essa história. Porque está bastante claro que foram os israelenses que arrastaram os americanos para essa ideia. E, no entanto, agora as monarquias do Golfo procuram ajuda, entre aspas, em Israel. Não é que bases israelenses não atrairiam a ira dos iranianos como as bases americanas, então exatamente não se entende. Porém, evidentemente, os acordos de Abraão parecem ser muito mais fortes do que tudo o que está acontecendo, Gaza e todo o resto. Dinheiro não tem cheiro, vamos ver.
Muito obrigado a todos, obrigado ao Coronel, obrigado ao Marco Bussi Moro pelo que aconteceu, obrigado a aqueles 5 fotogramas. E ao Paulo, que infelizmente não pôde, mas vai compensar. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Boa noite.